Me chamo Zefa, mas o povo aqui em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, me conhece como Dona Zefa da Botija. Vivo há muitos anos sozinha, na beira da mata do pau-ferro, onde a vida é dura, mas aprendi a tirar do chão tudo o que preciso para sobreviver. A solidão é minha companheira e já não sinto mais o peso dela. Quando a noite cai, o céu escurece como se quisesse engolir o mundo, e a lua, essa velha amiga, ilumina tudo com uma luz que parece que foi feita só para me lembrar do que está escondido nas sombras. Numa dessas noites, enquanto ia até a mata buscar lenha, ouvi um som que não era de costume, um assobio distante, mas claro. A princípio pensei que fosse só o vento, mas a melodia tinha algo estranho, algo que me fez parar. Olhei para o céu e vi a lua cheia, sua luz vazando entre as copas das árvores, criando sombras que dançavam. Foi então que percebi, entre as árvores, algo mais estava se movendo. Luzes, fracas, mas flutuando entre os galhos, como se dançassem ao som daquele assobio. Não era como as lanternas que as pessoas costumam acender para caçar. Era algo diferente. Curiosa e talvez um pouco ingênua, decidi me aproximar. Quem sabe era um sinal ou um espírito da mata querendo me mostrar algo. De qualquer forma, eu não podia ignorar. Quando os primeiros passos me levaram para dentro da mata, percebi que as luzes não estavam onde pareciam. Elas piscavam como vagalumes, mas se moviam de um jeito estranho, sempre um pouco além do meu alcance. À medida que eu avançava, o assobio que antes ecoava de longe começou a mudar. Agora parecia mais próximo, mas sem direção certa, como se o som viesse de todos os lados. Logo virou um sussurro, palavras que eu não entendia, mas que me chamavam, baixas e arrastadas, enrolando-se no ar. A mata, antes aberta, começou a se fechar. Os galhos das árvores se uniam acima da minha cabeça, formando um teto escuro que deixava a lua espiar apenas em fiapos. O cheiro de terra úmida era mais forte, misturado a algo que lembrava ferro, metálico e pesado. O chão, coberto de folhas secas, produzia estalos altos sob meus pés, cada passo um alerta de que eu estava ali. As luzes continuaram a me guiar até que, depois de um tempo que não soube contar, cheguei a uma clareira. No centro, havia um buraco. Parecia cavado por mãos humanas, pois ao redor do círculo irregular, pedras estavam dispostas como se tivessem sido empilhadas com cuidado. Me aproximei com cautela. Foi então que vi o brilho. Do fundo do buraco, algo reluzia com a intensidade do ouro sob a luz do sol. Não era um reflexo qualquer. Aquilo parecia pulsar, chamando por mim. Senti o coração acelerar e os sussurros ficaram mais claros, quase formando meu nome. Não pode ser verdade, pensei, mas meus pés já estavam movendo-se por conta própria. Minha respiração estava pesada, mas não pelo esforço. Era algo no ar, algo que me fazia sentir pequena e exposta. Ajoelhei-me ao lado do buraco e o brilho parecia crescer, como se me encorajasse a continuar. Sem pensar muito, comecei a cavar com as mãos. A terra era úmida e se prendia aos meus dedos, mas eu não parava. Cada punhado de terra removida aumentava minha ansiedade. Foi então que toquei algo sólido. Puxei com cuidado, revelando uma panela de barro, a botija. Era pesada, decorada com marcas que pareciam antigas, mas o mais impressionante estava dentro. Moedas douradas, lisas e brilhantes, empilhavam-se até a borda. A luz delas era tão intensa que parecia iluminar meu rosto.
Por um momento me permiti sorrir. Pensei no que aquilo significava. É ouro, disse para mim mesma, quase rindo de nervosismo. Talvez a sorte tivesse finalmente me encontrado, depois de tantos anos de luta e solidão. Senti o calor das moedas ao tocá-las, como se o brilho delas carregasse vida. Foi nesse instante que o vento mudou. Uma brisa gelada atravessou a mata, arrepiando minha pele. Os sussurros que antes pareciam distantes ficaram claros, ganhando peso. Não havia dúvidas. Eles chamavam meu nome, arrastados e graves. O brilho das moedas, antes acolhedor, parecia agora mais feroz. Senti um aperto no peito, mas era tarde para voltar. Alguma coisa ali não queria me deixar ir. Com esforço, segurei a botija contra o peito. Era mais pesada do que parecia, como se as moedas carregassem o peso de séculos. Cada passo que eu dava de volta para a trilha era acompanhado por uma sensação incômoda, como se algo estivesse atrás de mim. Não via nem ouvia nada, mas o ar parecia mais denso, e até o som dos meus próprios pés na terra soava abafado. As histórias de minha avó vieram à mente. Botija enterrada nunca vem sozinha. Ou é cangaceiro que deixou para trás, ou alma penada guardando o ouro. Na época eu ria dessas histórias, achando que eram só para assustar crianças. Agora, porém, cada palavra parecia viva, dançando ao meu redor como as sombras das árvores. Subitamente, o silêncio foi quebrado. O som de galhos se partindo me fez parar no mesmo instante. Virei-me devagar e vi algo entre os troncos. Não era um animal nem uma pessoa. Era uma sombra densa com forma indefinida, mas olhos flamejantes, fixos em mim. Não havia corpo, só aquela escuridão pulsante que parecia crescer. Minha respiração acelerou e, no pânico, a botija escorregou de minhas mãos. O som seco da cerâmica quebrando ecoou na mata. As moedas se espalharam pelo chão, mas o brilho que antes me encantava começou a mudar. As moedas derretiam diante dos meus olhos, transformando-se em uma substância negra viscosa que se espalhava como raízes no solo. A sombra avançava e os sussurros que antes vinham de longe agora pareciam sair dela. Meu nome era repetido, grave e ameaçador. Paralisada, só pude assistir enquanto a substância negra começava a engolir o chão ao meu redor. E eu percebia, enfim, que aquele tesouro nunca foi feito para ser levado. A sombra estava tão próxima que senti um frio úmido roçar meu rosto, como se o próprio ar tivesse se tornado sólido. Os sussurros, agora mais claros, pareciam brotar de dentro da minha cabeça, como uma voz rouca que serpenteava pelos meus pensamentos. "Você pode ir", dizia ela, arrastando as palavras como se saboreasse cada sílaba, mas nunca fale do que viu. Por um instante, um fio de esperança acendeu-se em mim. Eu podia sair dali viva, bastava obedecer. Mas antes que eu pudesse reagir, a voz continuou, carregada de malícia. "Ou fique e aceite sua sorte." A terra ao meu redor começou a se mover, tremendo como se tivesse vida própria. O buraco que antes abrigava a botija parecia crescer, as bordas se alargando para mim. Tive a sensação de que se caísse ali, não haveria volta. Eu precisava reagir. Tremendo, fechei os olhos e tentei me lembrar das rezas que minha avó me ensinava quando criança. O Pai Nosso, o Credo. Mas as palavras vinham em fragmentos, embaralhadas pelo medo. Ainda assim, comecei a sussurrar as frases, mesmo que imperfeitas. A sombra pareceu estremecer, como se minha voz a incomodasse. Sua presença tornou-se mais agressiva. O chão ao meu redor parecia ceder,
e uma força invisível pesava sobre meus ombros, dobrando meus joelhos. As palavras saíam fracas, quase inaudíveis. Minhas forças estavam se esgotando, mas continuei, porque sabia que aquele era meu único fio de esperança. Tudo ao meu redor parecia pronto para me consumir. De joelhos, sentindo o peso do mundo sobre mim, algo dentro do meu peito acendeu. Um lampejo de coragem, talvez desespero, mas o suficiente para me fazer erguer a cabeça. Com a voz trêmula declarei: eu não temo você, nem maldições ou suas mentiras. Não vou me curvar a nada do que quer que seja. A sombra recuou por um instante, mas logo voltou a se expandir, como uma tempestade escura pronta para me engolir. Então, a voz ecoou novamente, ríspida e cruel. A botija é um reflexo. Brilha para atrair aqueles que desejam mais do que merecem. Todos que tocaram essas moedas agora pertencem à mata. Eles são o vento, os sussurros, os olhos que nunca fecham. Os sussurros aumentaram ao meu redor como um coro invisível de almas presas. Senti o desespero que os cercava, mas também algo maior, a verdade. Eu nunca quis aquele ouro, e isso me deu força. Com um último esforço, agarrei um punhado de terra úmida e o joguei na direção da sombra. Ao mesmo tempo, recitei uma prece com toda a convicção que me restava. A sombra contorceu-se, gritando sem som, enquanto se dissolvia no ar como fumaça levada pelo vento. A clareira ficou em silêncio e a mata respirou novamente. Quando cheguei à beira da mata, os primeiros raios de sol surgiam no horizonte, mas eu não sentia alívio. Meu corpo doía, a alma parecia pesada, e algo na paisagem ao meu redor estava diferente. Olhei para trás uma última vez e notei que o buraco, as pedras, até mesmo o chão marcado, haviam desaparecido. Era como se a terra tivesse engolido tudo, apagando qualquer sinal do que aconteceu naquela noite. A mata estava quieta, mais do que deveria. O assobio que antes me perseguia nunca mais foi ouvido, e o vento, antes tão presente, agora parecia parado. Voltei para casa com a promessa de guardar essa história comigo, mas anos depois, contei a um grupo de jovens que falava sobre buscar tesouros na mata. Nem toda luz que brilha é pra gente, alertei. Foi assim que o povo começou a me chamar de Dona Zefa da Botija. Não como zombaria, mas como lembrete de que certas riquezas não valem o preço que cobram. A mata continua lá, silenciosa, e nunca mais coloquei os pés nela. Algumas coisas devem ficar no passado, enterradas como devem ser. Eu sou Joaquim, mas quem é de Alagoas me chama de Kim Mundinho. Trabalho como pescador. Desde que me lembro, a vida não é fácil, mas é simples. Acordo cedo, a luz da manhã se arrastando pelo horizonte, e passo o dia nas águas do rio, com a canoa balançando conforme o vento. Aqui, em União dos Palmares, tudo é tranquilo. O povo vive do que a terra dá, e as histórias são como o rio. Correm de boca em boca e nunca param de chegar. Fui criado ouvindo essas histórias, e minha avó dizia que o mato daqui guardava mistérios, que lá, nas trilhas mais isoladas, moravam coisas antigas. Eu nunca dei muita atenção, até porque o que me interessava eram os peixes e as redes. Mas meu primo Levi, ele sempre foi diferente. Mais novo, mas cheio de energia, com aquele olhar curioso que me fazia ficar com a sensação de que ele queria ver o que mais ninguém ousava. Foi ele quem me convidou para ir caçar com ele naquelas bandas da mata, perto do que chamam de Clareira Esquecida.
Um lugar que nem o povo mais velho gosta de mencionar. Mas Levi, com seus olhos brilhando de empolgação, insistiu. Não entendi muito bem o porquê, mas o rapaz tem sempre uma ideia a mais na cabeça, então acabei aceitando, embora uma inquietação me tomasse de leve. Algo no convite não parecia certo, mas como sempre faço, segui em frente. Afinal, o que poderia dar errado? Era só uma caminhada. Assim, saímos de casa, o calor de agosto queimando a pele e a dúvida no peito como um peso leve, mas constante. A caminhada foi longa, mais do que eu esperava. O calor de agosto parecia ter cedido, mas a mata só aumentava sua densidade, com os troncos das árvores se entrelaçando como mãos grandes e ásperas, bloqueando a luz do sol. A cada passo, a escuridão aumentava, como se a selva estivesse tentando engolir o caminho. Levi ia à frente, apressado, com seu espírito de aventureiro ainda mais aceso, e eu, com a sensação de que algo não estava certo, ficava atrás, mais cauteloso, observando o movimento da vegetação, como se o mato estivesse vivo, respirando ao nosso redor. Finalmente chegamos. A clareira surgiu de repente, como um buraco no meio da floresta, onde a terra parecia ter sido limpa à força. Ali, no centro, estava o que procurávamos. Um círculo de pedras, grandes e dispostas com uma perfeição estranha. Não era algo que alguém tivesse feito por acidente. Parecia mais uma espécie de altar, ou de lugar de reunião. As pedras estavam cobertas com símbolos, marcas que pareciam gravadas com alguma ferramenta antiga, muito antes de nossa época. Eu me aproximei das pedras, mas algo me fez hesitar. Havia uma energia no ar, uma sensação de que estávamos invadindo um espaço que não era para nós. Levi, no entanto, não parecia perceber. Ele começou a estudar os símbolos, tocando as pedras, tentando entender o que significavam, mas nada parecia claro. Ele falava para mim que podia ser algum tipo de marcação indígena, mas eu não acreditava muito nisso. Então o vento começou. Não era o vento quente que sentimos antes, mas um vento frio que cortava a pele e fazia as folhas ao nosso redor tremerem. Eu sugeri que voltássemos. A sensação de estar sendo observado só aumentava. Mas Levi, como sempre, insistiu em continuar, dizendo que estávamos tão perto de descobrir algo grande. Eu não estava mais tão certo disso. O som começou devagar, como um murmúrio distante, mas logo se tornou impossível de ignorar. No início, pensei que fosse algum animal, algum bicho estranho, talvez um macaco ou um pássaro que se aproximava. No entanto, as risadas começaram a se entrelaçar com as vozes. Eram risadas baixas, quase abafadas, e palavras que eu não conseguia entender. Elas pareciam vir de todos os lados, mas quando olhava em direção a qualquer som, não havia nada. O vento frio ainda soprava, mas as risadas não eram dele. Elas ecoavam com clareza, como se algo ou alguém estivesse observando cada passo nosso, sem nunca se mostrar. Levi continuava imerso nos símbolos nas pedras, falando animadamente sobre o que poderia significar cada desenho. Não dava a mínima para os sons, nem mesmo parecia notar a mudança no ambiente. Ele estava tão envolvido na descoberta que os ecos que começavam a surgir pareciam não existir para ele. Eu, por outro lado, não conseguia mais me concentrar. A sensação de que não estávamos mais sozinhos na mata se alastrava dentro de mim, como uma sombra crescendo a cada instante. O céu ainda estava claro, o sol não havia se posto,
mas a clareira agora parecia mais escura. A luz parecia ter diminuído, embora não houvesse nuvem no céu. A sensação de frio aumentava. Eu olhava para as árvores ao redor, buscando algum movimento, qualquer sinal, mas nada. As vozes e risadas continuavam, como se estivessem ao nosso redor, sempre um passo à frente. Eu só queria sair dali, mas Levi parecia cego para a inquietação que tomava conta de mim. As risadas, que antes pareciam distantes, agora estavam mais altas, como se várias vozes se juntassem, rindo de algo que não podíamos ver. Mas o pior não eram as vozes. O pior era o som. Passos pesados, mas ainda assim suaves, como se alguém estivesse tentando se mover sem ser ouvido. Primeiro, os passos vinham de longe, mas logo pareciam se aproximar de todos os lados. Eu olhava em volta, mas nada. Nenhuma sombra, nenhuma silhueta. Apenas a mata densa e os símbolos nas pedras, cada vez mais nítidos e estranhos. O vento, antes leve, agora soprou com mais força, mas não abafou os sons. Eu podia ouvir o som de algo andando por entre as árvores, na direção da clareira, mas não havia ninguém. A sensação de que algo estava atrás de mim, me observando, me perseguiu com força. Meu coração batia mais rápido e minha pele, antes suada pelo calor, agora estava fria, arrepiada. Olhei para Levi, esperando ver o mesmo desconforto em seu rosto, mas ele estava absorto nos símbolos, como se nada disso estivesse acontecendo. Levi, chamei, mas a voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele não respondeu. Continuava a tocar nas pedras, agora murmurando sobre o que poderia ser a origem dos desenhos. O som das passadas continuava, sempre atrás de nós, como se algo estivesse se aproximando cada vez mais. Era impossível ignorar. Comecei a olhar para os símbolos com mais atenção. As figuras pareciam tomar forma, e o que antes me parecia uma marcação simples agora se transformava em algo ameaçador. Olhos, figuras distorcidas, rostos que pareciam nos espreitar. Era como se as pedras estivessem se tornando mais vivas a cada segundo. Tentei puxar Levi para fora dali, mas ele resistiu, reclamando que estávamos tão perto de entender algo grande. A minha urgência, no entanto, só crescia. Algo estava errado, e eu não conseguia mais ignorar. A clareira, que antes parecia estranha, agora estava sufocante. A sensação de ser observado estava em cada pedaço de ar que eu respirava, como se algo estivesse bem ali, aguardando o momento certo para se mostrar. Eu sentia os olhos em mim, mesmo sem poder vê-los, e então, no fundo da mata, entre as sombras das árvores, vi. Olhos. Não eram apenas reflexos da luz ou alguma ilusão. Eram olhos grandes, brilhando, fixados em mim, como se estivessem ali o tempo todo, esperando que eu olhasse. O pânico me paralisou. Meu corpo não respondeu de imediato, e eu tentei chamar Levi, mas minha voz parecia não sair. Quando finalmente consegui falar, ele não me ouviu. Estava lá, de cabeça baixa, ainda estudando as pedras, alheio a tudo. Tentei gritar mais forte, mas as palavras se perderam no ar, abafadas pela risada que agora soava como um sussurro distante, incompreensível. Os olhos desapareceram sempre que eu tentava olhar diretamente para eles, mas a sensação de que estavam me observando não sumia. O medo crescia a cada segundo e o vento frio se intensificava. O sol, ainda alto, parecia não conseguir atravessar a espessura da mata, fazendo a clareira parecer mais escura e sufocante. O som das risadas, que antes era claro, agora se transformava em murmúrios, sussurros ininteligíveis que pareciam vir de dentro da terra.
Levi, ainda absorto nas pedras, parecia estar completamente perdido naquele enigma. Eu já não conseguia mais distinguir o que era real. Eu queria sair dali, mas cada movimento que fazia só parecia me prender mais. Eu não sabia como sair, e tudo ao meu redor parecia se fechar, como se o mato tivesse ganhado vida, pronto para nos engolir. A tensão se acumulava a cada minuto que passávamos na clareira. Olhei novamente para os símbolos, agora com mais atenção. Antes parecia que eram apenas desenhos, marcas feitas sem propósito, mas ao estudar com mais calma, eu vi. As figuras não eram aleatórias, eram rostos, mãos, figuras humanas distorcidas e seres estranhos, quase impossíveis de identificar, como se fossem algo além deste mundo. Era como se aquelas pedras guardassem a memória de um ritual antigo, um tipo de invocação ou pacto que deveria ter sido esquecido há muito tempo. Lembrei-me das histórias que minha avó contava sobre espíritos antigos que habitavam a terra de Alagoas e dos lugares amaldiçoados que deviam ser evitados a todo custo. Ela falava de lugares onde a presença de algo impuro permanecia, mesmo depois de séculos. As palavras dela começaram a fazer sentido agora. Aquelas pedras, aquele círculo, tudo ali estava marcado com um propósito sombrio, algo que nunca deveria ter sido despertado. A sensação de estar sendo observado se intensificou e os sons ao nosso redor se tornaram mais altos e caóticos, como se o próprio mato estivesse se movendo ao nosso redor. Ouvi o vento soprando mais forte, mas não era um vento comum. Era pesado, como se o ar tivesse se tornado denso, impossível de respirar. Senti um aperto no peito, uma pressão que me fazia desejar que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Foi então que vi uma sombra se movendo por trás das pedras. Não era uma pessoa, nem um animal. Era uma forma, escura, indefinida, mas claramente lá. O círculo de pedras começou a parecer menor, as bordas se fechando, como se a mata estivesse nos engolindo. O pânico tomou conta de mim. Eu tentei puxar Levi, mas ele estava imóvel, preso ao enigma. E eu sabia que algo muito pior estava por vir. O medo me tomou de tal forma que eu não consegui mais pensar direito. Puxei Levi com força, sem me importar se ele estava pronto ou não, e corri. Corri pela mata, pelo mesmo caminho que havíamos percorrido, como se o mato tivesse se fechado atrás de nós, tentando nos prender. O som das risadas e dos passos continuava a ecoar em minha mente, mas eu não me atrevia a olhar para trás. Cada árvore parecia se mover, cada sombra parecia ter vida, como se a mata estivesse tentando nos alcançar. Quando finalmente chegamos à estrada, o silêncio era absoluto. O vento tinha cessado e o pânico parecia se dissipar, mas a sensação de que algo ainda nos observava não desapareceu. Levi estava em silêncio, atordoado, e eu, embora aliviado por finalmente ter saído daquele inferno, sabia que nada seria como antes. Nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Nenhum de nós teve coragem de mencionar aquele lugar maldito. Quando tentei contar a história para os outros, a boca secou e as palavras não saíram. Como explicar o inexplicável? Alguns mistérios devem permanecer enterrados. Eu sei que o mal que encontramos ali não foi dissipado. Algo ainda nos observa e talvez já tenha nos esquecido. Mas quem, afinal, se esquece de um pesadelo que nunca termina? Algumas coisas não devem ser contadas e outras nós já esquecemos.
Meu nome é Amâncio. Nasci e cresci em São Raimundo Nonato, no Piauí. A vida na roça foi dura, mas simples. E por muitos anos não soube de outra coisa, além de arar a terra e cuidar dos animais. O tempo passava devagar entre a poeira e a brisa quente que só o sertão conhece. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu, mas antes a vida seguia sempre do mesmo jeito, até que a seca começou a morder o chão com mais força. Nos anos 70, a terra secava mais rápido que as sementes que plantávamos, e a água escasseava de tal forma que até os riachos, antes cheios, pareciam pedir socorro. O riacho do Mocó, que fica a poucos quilômetros daqui, sempre foi um lugar vital para nós, moradores da região. Se não fosse ele, não sabíamos como sobreviver. Mas com a seca, a água começou a minguar, e o Mocó, que antes dava de sobra, já não supria as necessidades da comunidade. Naquelas noites quentes, eu me via obrigado a sair, já com o céu escuro, para buscar o que sobrava de água no riacho. Era raro, mas necessário. O sol não dava trégua e a seca não sabia esperar. Hoje, vou sair de novo, à noite. Não gosto, mas não há outro jeito. Cada viagem é mais longa, o cansaço aumenta e o ar parece mais pesado. Quando a noite chega, parece que tudo se silencia, como se a própria terra estivesse esperando algo. Algo que não se deve mexer, mas que de alguma forma me chama. Hoje, mais do que nunca, preciso ir ao Mocó. A noite estava abafada, o tipo de calor que se entranha na pele e não se vai, nem mesmo com o vento. O céu, sem estrelas, parecia engolir todo o som ao meu redor, como se a própria terra estivesse sendo consumida pela escuridão. Caminhei em silêncio, com o facão na mão e a lamparina acesa, que de vez em quando tremulava com o vento leve que passava por entre os pés de aroeira e os espinhos secos da caatinga. A poeira subia do chão a cada passo, formando uma cortina invisível que cobria a trilha. O cheiro da terra seca, misturado ao odor das plantas queimadas, me incomodava, mas eu não tinha escolha. O riacho precisava ser alcançado. Lembrei de outras noites como aquela. Nos anos anteriores, o caminho parecia menos longo, mais claro, mas agora algo estava diferente. Talvez fosse o cansaço da seca, ou talvez fosse o clima pesado que se formava ao redor do Mocó. A verdade é que, à medida que me aproximava, sentia o ambiente mais denso, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível, algo que nos observava. Antigos mitos diziam que aqueles que se aproximavam demais das rochas, onde as pinturas rupestres estavam gravadas, podiam ver coisas que não deveriam, ou ouvir vozes de almas perdidas, condenadas a vaguear pela eternidade. Eu mesmo, nos tempos de menino, escutava essas histórias e tremia, mas agora, já velho, não queria pensar muito sobre isso. A pressa tomou conta de mim, como um instinto, mas antes que pudesse me afastar dos pensamentos, um barulho estranho veio do outro lado do riacho, um som abafado, como se algo ou alguém estivesse rastejando entre as pedras. A lanterna, trêmula em minhas mãos, parecia falhar em iluminar o caminho. Quando cheguei ao riacho, o som da água, que antes se perdera entre o peso da noite, agora parecia mais alto, mais presente. A lanterna iluminava a superfície da água, que estava tranquila, quase parada. O calor da viagem ainda queimava em minha pele, mas algo mais pesado parecia pairar no ar, uma sensação de que algo não estava certo. Foi então que eu a vi. A figura, à distância, estava parada à margem do riacho,
de costas para mim. Não conseguia distinguir direito o que era, mas sua silhueta estava nítida, como se a noite, em sua escuridão, a iluminasse por algum motivo. Usava roupas velhas, de um tempo que parecia ser de antes da seca, de antes de mim. Era como se fosse uma figura do passado, parada ali, observando a água. Não se movia, apenas permanecia imóvel, como uma sombra que não pertencia àquele lugar. O sangue gelou em minhas veias e um calafrio subiu pela espinha. Tentei me aproximar, mas as pernas estavam pesadas e uma sensação estranha me impedia de dar um passo a mais. A figura não me viu, ou talvez não me reconhecesse. Em um movimento rápido, ela virou-se para as águas e desapareceu, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Eu parei, tentando entender o que acabara de acontecer. O que foi aquilo? Era real? Ou seria uma ilusão provocada pela solidão e pelo cansaço? Minha mente, atordoada pela caminhada e pelo calor, procurava uma explicação lógica, mas a sensação de desconforto continuava a me engolir. Não conseguia me livrar daquele olhar invisível que sentia em minhas costas, mesmo já estando de volta à estrada de casa. Algo tinha me visto, e agora eu não sabia se era eu que estava sendo observado ou se estava sendo caçado. No dia seguinte, a poeira da estrada parecia ainda mais densa, e o calor do sol só aumentava minha inquietação. Tentei continuar meu trabalho na roça, mas a imagem da figura no riacho não saía da minha mente. Precisava de respostas, e os mais velhos sempre tinham uma história pronta, uma explicação para qualquer coisa. Então, fui até o mais antigo de todos, seu Zé de Nogueira, que morava na beira da estrada há mais de 80 anos. Sentado sob a sombra de um cajueiro, seu Zé me olhou com aquele olhar curioso, como se soubesse o motivo da minha visita, antes mesmo de eu falar. Ele me convidou a sentar, e entre um gole e outro de café amargo, eu resolvi perguntar: Seu Zé, o que dizem sobre o Riacho do Mocó? Já ouvi algumas histórias. O homem olhou para o horizonte, como se tivesse viajado no tempo, e com uma voz rasgada pela idade, começou a contar. O Mocó não é apenas um riacho, meu filho. Ele é um lugar antigo, cheio de mistérios. Nos tempos antigos, a gente falava que lá moravam os espíritos dos nossos ancestrais. Eles apareciam para pedir algo, sempre durante as secas mais severas. Diziam que para a água não acabar, era preciso fazer sacrifícios. Sacrifícios humanos. Eles nos escolhiam, entendendo que o sofrimento de um seria a salvação de muitos. Aquelas palavras me fizeram parar. Um calafrio percorreu minha espinha e eu tentei desviar o olhar, mas a sensação de que ele falava a verdade me tomava por completo. E esses espíritos, eles ainda aparecem? Perguntei com a voz mais baixa, como se temesse que algo nos ouvisse. Ah, eles aparecem sim. Quem vai lá à noite, como você foi, pode ouvir ou ver algo, mas é bom não se aproximar muito. Eles estão esperando, sempre esperando. Fiquei em silêncio, tentando entender o que aquilo significava. Será que o que eu vi na noite anterior tinha relação com isso? O riacho, aquele lugar, parecia guardar algo além da água, algo que me observava à espreita. Eu não queria acreditar em histórias antigas, mas a verdade é que, a cada palavra de seu Zé, meu ceticismo começava a vacilar. Algo sombrio e invisível ainda estava ali, esperando por mim. A noite chegou mais cedo do que eu esperava. A lua, fina como uma lâmina, mal iluminava o caminho,
e o vento, antes quente, agora parecia ter perdido seu rumo, deixando o ar mais denso. Depois da conversa com seu Zé, a sensação de que algo precisava ser desvendado me consumia. Eu sabia que devia voltar ao riacho, enfrentar aquilo de uma vez. Não por coragem, mas por uma necessidade estranha de entender. Levei comigo uma lanterna e uma faca, mais por precaução do que por qualquer outra coisa. O caminho parecia mais longo, e o silêncio ao meu redor mais pesado. Cada passo se arrastava na poeira seca, e o som da minha respiração se misturava com o da terra, que parecia emanar algo que eu não podia definir. Quando cheguei ao riacho, senti imediatamente que algo estava errado. A água, normalmente borbulhante e viva, estava parada, imóvel, como se tivesse sido engolida pela terra. O som da correnteza desaparecera, deixando um vácuo estranho, como se o tempo também tivesse parado ali. Foi então que a vi novamente. A figura apareceu à margem, mas agora não estava mais distante. Ela parecia mais próxima, mais definida, quase visível, mas ao mesmo tempo etérea, como uma sombra que não pertencia a este mundo. Seus olhos estavam fixos em mim, e embora eu tentasse falar, minhas palavras ficaram presas na garganta. A sensação de sufocamento aumentava, como se o ar estivesse se espremendo ao meu redor. A figura deu um passo em minha direção, e eu, congelado, não consegui reagir. Quando já sentia o peso de seu olhar penetrante, ela desapareceu mais uma vez, tão rápido quanto surgiu. Fiquei ali, sozinho, com a lanterna tremendo nas minhas mãos. O medo, antes latente, agora me dominava. Alguma coisa estava mudando em minha vida, algo que eu não conseguia controlar. Com o coração batendo descompassado, voltei para casa, a sensação de impotência ainda forte, como se algo estivesse me seguindo, esperando. O peso das últimas noites continuava a me seguir, me engolindo de dentro para fora. A cada dia que passava, uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer tomava conta de mim. Não pude mais ignorar o que estava acontecendo. Precisava entender de uma vez por todas o que se passava no riacho do Mocó. Fui até o centro da cidade em busca de mais respostas. Dessa vez conversei com Dona Hilda, uma senhora que sempre falava sobre o passado com uma mistura de medo e respeito. Ela parecia hesitar, mas depois de alguns minutos ela finalmente me contou a história que eu temia ouvir. Aquele riacho, ele guarda a alma de um homem, um morador antigo que foi sacrificado muitos anos atrás, durante uma seca ainda mais severa que a de agora. Dizem que, por muitos anos, a gente fazia sacrifícios para que a água não faltasse. O riacho sempre dava, mas nunca de graça. Ela fez uma pausa, como se sentisse o peso daquelas palavras. Mas o homem que foi sacrificado não descansou. Ele ficou lá preso entre os mundos, procurando por mais almas. Quem vai lá, quem se aproxima, sente o olhar dele. Ele escolhe. O ar parecia ter se tornado mais denso enquanto ela falava, e eu já não tinha mais dúvidas. A figura no riacho, aquela sombra que me observava, não era apenas uma manifestação do passado. Ela era uma alma insatisfeita, à espera de mais. E agora, parecia que eu era o próximo da lista. O riacho me chamava, e eu sentia que não conseguiria resistir por muito mais tempo. Algo em mim já estava marcado, e a sensação de que o fim estava perto me consumia por completo. Era a última noite. A decisão estava tomada, e o que me aguardava não era mais uma dúvida, mas um fardo. Eu sabia o que precisava fazer,
e pela primeira vez não hesitei. O riacho, aquele lugar amaldiçoado, me chamava, e eu não podia mais fugir. Armado com o conhecimento que obtive das histórias antigas e uma nova percepção sobre o sacrifício, caminhei até a margem do Mocó, pronto para confrontar a entidade. Cheguei à beira da água, que ainda estava estranhamente calma, sem o som habitual de correnteza. O ar estava pesado, como se toda a natureza esperasse o momento certo para se revelar. E ali, à minha frente, apareceu novamente a figura. Agora, eu não sentia mais medo, apenas uma urgência de entender. Ela estava mais nítida, mais sólida, mas os olhos que me fitavam eram os mesmos, vazios, esperando. Eu me aproximei, mais tranquilo do que em todas as noites anteriores, e falei, a voz firme, mas sem pressa. O que você quer? Como posso ser a última pessoa a romper esse ciclo? O espírito, ou o que quer que fosse, olhou para mim por um longo momento. Então, uma voz, como um sussurro, finalmente respondeu. Você deve dar o que é mais precioso, um sacrifício de coragem, uma oferenda à água. Eu sabia o que precisava fazer. Sem hesitar, levantei minha mão, sentindo o peso de minha própria existência. Fiz a única coisa que podia. Joguei parte de mim para a água, não em forma de sangue, mas de alma. Pedi que a seca cessasse e que a terra voltasse a respirar. A figura desapareceu e, com ela, o ar se tornou mais leve. A água, que antes estava estagnada, começou a fluir novamente, correnteza forte e renovada. O Mocó, agora livre de sua maldição, parecia ter se purificado. Retornei para a cidade ao amanhecer. O riacho estava novamente vivo, e eu, mais velho e ciente da verdade, sabia que os sacrifícios nunca acabam. Mas, por uma vez, eu mudei o destino daquele lugar. Cheguei em Itatira no mês de agosto de 1953. Minha mãe me mandou para passar um tempo com os avós, naquela cidadezinha do interior do Ceará, que eu só conhecia das histórias que ela contava. Quando o ônibus entrou nas ruas de terra batida, a sensação que tive foi de que o tempo parava ali. As casas, simples e caiadas de branco, estavam espalhadas ao longo de um caminho que parecia não ter fim. O calor era sufocante, mas a brisa que vinha das montanhas trazia um alívio temporário, como um sussurro distante de algo que eu não entendia ainda. Os avós me receberam com o sorriso caloroso que só quem vive no interior pode ter. O cheiro da terra molhada e o som das aves me fizeram sentir uma paz que eu não sabia que procurava. Durante o dia, andávamos pela feira, comprando o que era necessário para o sustento. A cidade parecia pequena demais para guardar tantos segredos, mas logo percebi algo estranho. Quando a conversa girava em torno da Serra do Estevão, todos se calavam. Não havia uma palavra sequer sobre aquela montanha imponente que se erguia no horizonte, sempre visível, sempre presente. Aquelas pessoas, que pareciam tão abertas e acolhedoras, evitavam até olhar na direção da serra. Quando alguém falava sobre ela, os olhos desviavam rapidamente e as palavras se tornavam vazias, como se algo as impedisse de completar a frase. Passei a notar olhares furtivos e sussurros por entre os dentes, mas ninguém se atrevia a dizer o que realmente se passava ali. Eu, ainda curiosa, não sabia o que me aguardava, mas sentia que a Serra do Estevão tinha algo a me dizer, algo que logo descobriria, mesmo que todos tentassem esconder.
Aquela noite a lua estava mais brilhante do que eu jamais imaginara. A luz prateada se espalhava por toda a serra, tingindo as pedras com um brilho sobrenatural. Eu já havia ouvido histórias sussurradas sobre o poder daquela lua cheia, mas nada me preparou para o que vi naquela madrugada. A avó me avisara para ficar em casa, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Fui sozinha, sem dizer nada a ninguém, caminhando pelo caminho de terra que levava até a base da serra. A brisa fria cortava minha pele e o silêncio parecia mais pesado do que o normal, como se o mundo ao redor aguardasse algo. As árvores balançavam suavemente e eu segui em direção às pedras que subiam imponentes até o topo da montanha. Quando cheguei mais perto, algo me fez parar. O ar estava denso, como se uma presença invisível estivesse me observando. Foi então que vi, no alto da serra, entre as sombras das pedras, uma figura se formou. Era enorme, muito maior do que um ser humano comum. A silhueta se movia lentamente, subindo as pedras com uma graça sobrenatural, e os olhos pareciam brilhar com uma chama intensa, como se fossem feitos de fogo. Eles queimavam com uma força tão intensa que senti o calor mesmo à distância. O vulto parecia humano, mas havia algo de errado, algo que eu não conseguia entender. A figura se deslocava com uma tranquilidade assustadora, como se não houvesse nada no mundo que pudesse detê-la. Eu tentei me aproximar, atraída por aquela visão, mas ao dar um passo, o vulto desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Meu coração disparou e minhas pernas fraquejaram. Voltei rapidamente, o medo apertando meu peito, mas quando falei sobre o que vi, ninguém me acreditou. Olharam-me como se eu fosse louca, e o silêncio que seguiu foi ainda mais desconcertante. Eu sabia o que vira, mas naquele momento ninguém mais parecia saber. Na manhã seguinte, ainda tremendo com a lembrança do que vira, corri para contar aos meus avós. Eles estavam na cozinha, como sempre, preparando o café. Relatei tudo com detalhes. O vulto, os olhos de fogo, a sensação de que algo me observava. Mas, para minha surpresa, a reação deles não foi o que eu esperava. A avó olhou para mim com um olhar pesado e suspirou, como se o medo tivesse sido parte de uma lembrança distante, mas que ela se forçava a esquecer. A serra tem seus mistérios, minha filha, disse ela, sem mais explicações. O avô, que pouco falava, apenas balançou a cabeça desconfortável e murmurou algo sobre não se meter com o que é desconhecido. Aquilo me deixou confusa. Não havia mais explicações. Eles tentaram disfarçar, mas o medo estava ali, palpável, nas palavras não ditas e nos olhares que evitavam o assunto. Ninguém acreditava em mim. E senti um vazio crescer dentro de mim, como se eu fosse a única a carregar aquele segredo, aquele peso. Com o passar dos dias, comecei a notar algo mais estranho. Na cidade, o simples nome da serra fazia as pessoas se calarem. Quando alguém mencionava o local, os olhos se desviavam, as conversas se fechavam e o assunto morria ali, como se fosse proibido falar sobre aquele lugar. Eu ainda sentia o medo, mas também uma vontade crescente de entender. Algo estava errado, e eu não podia deixar aquilo passar. A cada dia, me sentia mais isolada, cercada por um silêncio que parecia querer me engolir. Foi numa tarde abafada, depois do almoço, que a avó me chamou para a varanda. O céu estava nublado, e uma sensação de que algo importante aconteceria parecia pairar no ar. Ela olhou ao redor
como se quisesse se certificar de que ninguém estava por perto. Fez um gesto para que eu me aproximasse e, com a voz trêmula, ela finalmente falou. Minha filha, disse ela hesitante, a serra tem mais mistérios do que você imagina. Não é só lenda. O que você viu não é coisa de outro mundo, mas algo muito mais velho e perigoso. Fiquei em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. O medo no olhar dela era claro, mas também havia uma tristeza, como se ela tivesse carregado aquele segredo por tempo demais. A avó continuou, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. Há muito tempo, naquela serra, existia um homem, ou melhor, uma alma torturada, que foi amaldiçoada. Durante gerações, pessoas desapareceram ali. Algumas até voltaram, mas sem nunca mais serem as mesmas. No tempo em que eu era jovem, ouvi os mais velhos falarem sobre isso, e todos nos advertiram a nunca nos aproximarmos daquelas pedras, e quem ousasse corria o risco de ser atraído por ele. Aquele vulto que você viu não é um fantasma, é uma presença, um espírito vingativo que se alimenta do medo e da alma de quem se atreve a desafiá-lo. As palavras da avó me prenderam como se fossem uma verdade que eu não queria ouvir. Ela fez uma pausa e então, com uma expressão cansada, concluiu: a única maneira de afastar essa força é enfrentar o espírito. Mas é preciso coragem, filha. Coragem suficiente para desafiá-lo de frente, sem medo. O silêncio que se seguiu foi pesado. As palavras dela ecoaram em minha mente, e algo dentro de mim começou a mudar. Eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Nos dias que seguiram, a decisão de voltar à serra se tornou uma obsessão. O que quer que eu tivesse visto naquela noite não podia ser ignorado. Não podia ser apenas uma ilusão, um devaneio de uma mente jovem. Decidi investigar. Durante o dia, me entreguei à busca incansável por qualquer pista sobre os desaparecimentos que a avó mencionara, mas ninguém na cidade parecia disposto a falar abertamente sobre isso. Algumas pessoas evitavam meu olhar, outras falavam de forma vaga e desconfortável. Foi numa conversa furtiva com o comerciante da praça que ouvi, quase em sussurros, algo sobre sacrifícios antigos, realizados nas pedras da serra. Fui atrás de mais relatos e descobri histórias sussurradas entre os mais velhos. Diziam que durante a lua cheia, o vulto com olhos de fogo surgia para se alimentar daqueles que ousavam desafiar a montanha. Não eram apenas desaparecimentos, eram vidas que se esvaíam, consumidas por uma presença antiga e implacável. A cada relato, o medo dentro de mim aumentava, mas a determinação também. Eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Com a noite se aproximando, a lua cheia prestes a surgir no céu, eu me preparei. Vesti minhas roupas mais simples, escondi um pequeno facão na cintura e, com o coração acelerado, dirigi-me mais uma vez para a base da serra. A montanha parecia mais imponente sob a luz prateada, e o vento frio que subia da terra parecia carregado de algo estranho, como se a própria serra soubesse da minha chegada. A tensão era palpável, mas minha curiosidade e a necessidade de enfrentar o que me aterrorizava me empurraram para a frente. Eu sabia que não estava mais sozinha. Algo ou alguém me observava das sombras. A serra parecia mais sombria naquela noite. As pedras, grandes e imponentes, se erguiam como testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. O vento cortava meu rosto, mas eu não sentia o frio. Não mais. A cada passo sentia a presença da montanha me apertando, como se ela própria quisesse me engolir. O silêncio era absoluto,
e até a lua parecia se esconder atrás das nuvens, deixando apenas as sombras para me acompanhar. Quando cheguei ao ponto onde o vulto apareceu da última vez, um arrepio percorreu minha espinha. A escuridão parecia se espessar, e então, como uma chama que se acende no meio da noite, os olhos de fogo surgiram diante de mim. Eles eram ainda mais intensos, mais penetrantes, como se quisessem devorar a minha alma. A criatura estava ali, imóvel, como uma presença colossal que pairava sobre a serra, pronta para engolir tudo à sua volta. O vulto, agora mais nítido, tomava forma. Uma figura humana, mas sem rosto, apenas uma massa de sombras, com aqueles olhos flamejantes que queimavam a minha retina. Eu fiquei ali, parada, sem tremer, sem recuar. Eu sabia o que precisava fazer. Lembrei-me das palavras da avó sobre enfrentá-lo com coragem, sem medo. A voz dela ecoava na minha mente, e foi com essa força que finalmente falei. "Você não me assusta", gritei, a voz firme, mais forte do que jamais imaginei ser capaz. "Eu não vou fugir." O vulto pareceu hesitar, como se algo dentro dele tivesse sido tocado. Seus olhos brilharam com mais intensidade e uma onda de energia gelada envolveu o ar. A presença cresceu, ameaçando engolir tudo, mas eu não desisti. Continuei a encará-lo sem desviar o olhar, sentindo a pressão de sua força, mas não permitindo que ela me dominasse. "Mostre-se", ordenei, e a palavra se arrastou pelo ar, como um grito primal. A criatura começou a se dissipar, seus olhos de fogo ainda brilhando, mas a forma já se desvanecendo. A escuridão ao redor se desfazia lentamente, como se o próprio espírito estivesse perdendo seu poder. Ele resistiu por um momento, mas, com um último grito agudo que reverberou na serra, a presença desapareceu. O silêncio retornou. Eu fiquei ali, sozinha, respirando pesadamente. O medo que antes me dominava agora parecia ter se dissipado com a criatura. A montanha, agora silenciosa, parecia estar em paz. O ar estava mais leve e, pela primeira vez, senti que a serra não guardava mais o segredo de sua presença sombria. Quando finalmente retornei para casa, a primeira coisa que senti foi o alívio. A montanha parecia distante agora. O peso do espírito já não me esmagava mais. A lua já havia se escondido, e as estrelas brilhavam no céu, como se a própria noite me observasse com um olhar de aprovação. Mas algo havia mudado dentro de mim. A sensação de paz que eu buscava parecia frágil, como uma linha tênue entre o mundo real e algo que não compreendo totalmente. Minha avó me recebeu na porta. Seu olhar preocupado ainda refletia o temor de antes. Ela me olhou com um misto de alívio e curiosidade. "Então, minha filha, o vulto?" perguntou ela, como se quisesse saber se tudo estava finalmente resolvido. Olhei para ela, mas a resposta que dei não foi o que ela esperava. "Não, vovó", disse, minha voz calma, mas carregada de uma sabedoria silenciosa que só a experiência pode trazer. "Mas ele está lá. Sempre estará." A avó me fitou por um instante e o silêncio entre nós se aprofundou. Eu sabia o que ela estava pensando, mas também sabia que as palavras não podiam mais explicar o que eu agora entendia. A serra, aquele espírito, a presença que todos temiam, não haviam sido derrotados. Eles faziam parte do lugar, uma força antiga que apenas se aguarda, silenciosa, esperando por alguém que tenha coragem de enfrentá-la. Naquela noite, eu sabia que, de alguma forma,
O vulto ainda habitava aquele território, mas eu também sabia que eu não seria mais a presa. Agora, ele seria apenas uma parte do meu legado, um segredo que carrego, mas que jamais me dominará novamente.